Capítulo 5 Caráter profético da lei. Há apenas uma única coisa realmente inevitável. É necessário que as Escrituras se cumpram. Carl F. Henry. Mediante diversas declarações dos apóstolos, comprovamos que a lei possui prazo de validade e, no momento devido, atingiu a sua caducidade, imposta até que chegasse o tempo da reforma. Teve seu fim em Cristo com a chegada da nova aliança, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todos os que creem. Romanos 10:4. No entanto, é preciso esclarecer tanto a razão pela qual a lei prescreveu, como o que exatamente significa esse fim. De modo geral, as pessoas chegam à conclusão errônea sobre o fim da lei por ignorarem duas coisas. A primeira, que abordamos neste capítulo, é a capacidade de a lei projetar realidades vindouras. A segunda, que trataremos adiante, é o fato de que, quando a Bíblia trata do fim da lei, refere-se a uma lei específica, a lei de Moisés. O que não significa, contudo, que hoje, na nova aliança, não haja mais lei. O próprio Cristo anunciou um novo mandamento, João 13:4, e o dever de guardar suas ordenanças, João 14:21. Portanto, é necessário sublinhar não apenas o propósito temporário da lei, como também seu intrínseco caráter profético. Ela anunciava antecipadamente aquilo que se consumaria no futuro. Quando Paulo afirmou aos romanos que agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunhavam a lei e os profetas, Romanos 3:21, queria atestar que a lei já havia testemunhado sobre a nova aliança e previsto aquilo que só passou a ser desfrutado com a chegada dela. Repito um versículo utilizado anteriormente para observá-lo de um novo prisma. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Gálatas 3:8. Primeiro, a Escritura previu a justificação dos gentios pela fé. Segundo, o que veio a ser registrado nela, a verdade do Evangelho contida na promessa. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Foi pré-anunciado a Abraão, muito antes de existir o registro propriamente dito das Escrituras. Fato é que houve previsão nas Escrituras da lei e ainda uma antecipação do seu conteúdo ao Pai da fé. Logo, admite-se a lei um evidente caráter preditivo, um atributo profético, até mesmo nos trechos dela adiantados a Abraão. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Cristo Jesus, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Romanos 16, 25-26. Observamos a expressão escrituras proféticas. Paulo usa esse tempo para fazer referência ao ministério, ou seja, ao segredo, guardado desde os tempos eternos e revelado no tempo da graça por meio da palavra de Deus. O que veremos neste capítulo é que a maior parte das profecias sobre a obra de Cristo e o Evangelho constava de forma figurada na própria lei. As escrituras veterotestamentárias são uma coletânea de profecias acerca do Redentor, a solução definitiva para a humanidade e seu, até então, insolvente problema de natureza. Revogação versus cumprimento. Ampliemos esse entendimento considerando as palavras de nosso Senhor Jesus. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, verso 17 e 18.
Temos aqui uma chave importante para a compreensão do caráter profético da lei. Cristo foi enfático ao afirmar: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. A cessação dela, portanto, não pode ser considerada mera revogação. A palavra grega traduzida por revogar é katalou e, de acordo com Strong, significa dissolver, desunir, o que tem estado junto, destruir, demolir. Em sentido metafórico, quer dizer derrubar, tornar inútil, privar de sucesso, levar a nada, subverter. Transmitindo em uma linguagem atual, nosso Senhor talvez diria: eu não vim acabar com a lei. O Mestre não negou o fim da lei, mas atribuiu a ela um caráter profético, cujo pleno cumprimento estava nele quando ele declarou: vim para cumprir. Olhando uma vez mais para o sentido das palavras empregadas no manuscrito original, cumprir é uma tradução do termo grego plero, cujo significado é abrangente e esclarecedor. Tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir literalmente, preencher até o topo, assim que nada faltará para completar a medida, preencher até a borda, consumar, fazer completo em cada partícula, tornar perfeito, levar até o fim, realizar, levar a cabo, algum entendimento, efetuar, trazer a realização, executar de ditos, promessas, profecias, fazer passar, ratificar, cumprir. A lei tornou, nas palavras dos escritos hebreus, antiquada, Hebreus 8,13, porque teve seu cumprimento no Messias. Depois dele, já não atendia mais o propósito inicial, ao dizer: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus mostrou que a lei não seria simplesmente descartada, mas teria pleno cumprimento. Ao enfatizar o cumprimento do que estava predito, Jesus ratificou a natureza profética daquela. Acredito ser essa a razão de Paulo dizer aos cristãos de Roma que a lei não é anulada pela fé, pelo contrário, ela é confirmada. Romanos 3,31. Isso sugere mais do que simples troca ou expiração de validade, porque define o exato cumprimento daquilo para o qual sempre apontará, para o que fora dada. Antes de falar mais sobre o cumprimento profético, é oportuno destacar que Jesus também cumpriu a lei no sentido literal da palavra. As Escrituras afirmam que ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4,15. Se o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4, e Cristo nunca pecou, logo ele obedeceu plenamente à lei. Embora nos regozijemos com o fato de que o fim da lei é Cristo, Romanos 10,4, não podemos ignorar que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Gálatas 4, versos 4 e 5. Antes de resgatar os que estavam sobre a lei, nasceu sobre a lei e precisou cumpri-la. Nesse sentido, Jesus guardou toda a lei cerimonial quanto à moral. Acerca do segundo aspecto, Sir Norman Anderson comentou: Jesus cumpriu a lei moral de duas maneiras. Primeiro, guardando-a perfeitamente em sua vida, na qual ele cumpriu os aspectos interiores além do regulamento exterior. 2. Morrendo em lugar dos que deixaram de guardá-la. Ele também reforçou os seus princípios para os discípulos, não como meio de salvação, mas como padrão de vida. Em resumo, então, as leis cerimoniais e judaicas tinham autoridade divina, mas eram limitadas ao tempo em que até que cada uma delas fossem cumpridas por Jesus de maneira satisfatória. Mas a lei moral que encontramos realçada novamente no Novo Testamento é eterna, fundamentada no caráter do próprio Deus. Apenas sombra. Quando Hebreus revela que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade, Hebreus 10:1,
O que afirma é que foi providenciado por Deus não apenas para legislar ou normalizar em seu tempo de vigência, e sim com o intuito de apontar para o futuro, ou seja, os bens vindouros. Encontramos declaração semelhante na carta aos irmãos de Colossos. Portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir, e a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses 2, versos 16 e 17. O que é uma sombra? Uma imagem limitada que transmite uma ideia incompleta do objetivo que se interpõe entre a luz e o lugar onde a sombra é projetada. Ao estender a mão sobre o teclado do computador em que escrevo, posso ver a sombra de minha mão projetada nele. Ela não produz a cor, tampouco a textura da minha pele. Não fornece o efeito tridimensional presente na origem, mas apenas projeta de forma unidimensional plana. Contudo, é capaz de dar uma ideia do que está de fato entre a luz do meu escritório e o teclado do computador. Como essa sombra retrata algo conhecido a qualquer um de nós, não há a menor dificuldade de relacionar a uma mão. No entanto, quando as Escrituras falam da sombra, tenham em mente que aqueles homens que vieram no tempo da lei não podiam identificar exatamente o que estava por detrás da projeção. É como se os olhos deles estivessem posicionados abaixo daquilo que produz a sombra. Viam a sombra em si, mas não o que a originava. Consideremos o título de exemplo. O que Jesus falou acerca da figura profética da lei. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer também tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João capítulo 3, verso 14 ao 18. Cristo toma uma figura, uma sombra profética da crucificação que fora projetada no Antigo Testamento. O evento somente aconteceria na Nova Aliança, mas sua projeção já constava na lei. Para entender o que está sendo dito, é necessário analisar a história. Então os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados desta comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ora ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre a haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Números 21, verso 4 ao 9. Temos aqui uma sombra do Evangelho. Os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o que fez que ele liberasse juízo. Uma maldição os assolava com cobras venenosas. Na versão da Almeida Revista e Atualizada, a expressão foi traduzida por serpentes abrasadoras, possivelmente em referência ao efeito da queimação causada pelo veneno. Então, um símbolo físico daquela maldição, ou seja, uma serpente feita de bronze, foi levantada sobre uma haste de metal. Quem havia sido picado e olhava para a cobra de bronze era imediatamente curado. O contrário era implícito.
Quem não olhava não recebia a cura. Que relação tem isso com Jesus? Vamos definir o paralelo. A humanidade pecou, e as consequências do pecado manifestaram-se em toda a humanidade. Romanos 5,12. Uma maldição nos assolava. Não serpentes venenosas, mas o pecado que nos trouxe morte. Romanos 3,23. Cristo assumiu sobre si a maldição que nos assolava. Foi feito pecado por nós. 2 Coríntios 5,21. Mesmo sem nunca ter pecado, e foi levado no madeiro. Todo aquele que, envenenado pelo pecado original, olhava para a obra de Cristo na cruz, isso fala de reconhecimento, tem acesso ao antídoto divino para a morte espiritual e então recebe vida eterna. Quem não olhar para a cruz, crendo no sacrifício substitutivo do Filho de Deus, certamente perecerá. Dessa forma, o que encontramos no relato de Números 21 é a projeção da sombra da cruz do Calvário. Quando nosso Senhor foi sacrificado por nós, essa sombra da lei, bem como incontáveis outras, teve seu cumprimento profético. Levemos em conta outro exemplo. A festa anual da Páscoa exigia a morte de um cordeiro sem defeito. Tudo começou em Êxodo 12, na saída dos israelitas do Egito. A 10ª praga fora determinada e destruiria todos os primogênitos dos homens e dos animais, mas havia sido oferecida uma alternativa ao juízo divino, que imolasse o cordeiro pascual, pegasse do sangue do animal e aplicasse sobre a porta de sua casa, e estaria protegido. Naquela noite, nenhum primogênito morreu na casa onde havia sangue. Por quê? O sangue de animal possui algum poder protetor? Não, porque Deus havia dito: o sangue será um sinal. Êxodo 12:13. Não simplesmente um sinal protetor sobre a casa, mas uma mensagem sobre o futuro, uma figura profética que bradava no mundo espiritual. Um dia, Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, será sacrificado por nós. Pela apropriação de seu sangue, seremos redimidos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, denomina Cristo como nosso Cordeiro Pascual, 1 Coríntios 5:7. A sombra profética projetada no Cordeiro da Páscoa tinha uma origem, Jesus. Dele se originava a projeção. Ele era a substância. Os paralelos são muitos. Aplicando o ocorrido na primeira Páscoa, constatamos que os israelitas eram escravos da tirania do faraó. Nós também éramos escravos de Satanás, de quem Deus nos resgatou. Colossenses 1:13. Os hebreus foram libertos na noite em que o Cordeiro da Páscoa foi imolado. Nós fomos livres quando Jesus foi sacrificado e derramou seu sangue para a nossa redenção. Ao sair do Egito, a linhagem de Abraão foi levada ao Monte Sinai. Lá Deus declarou: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Êxodo 19, 5 e 6. Algo semelhante foi dito ao nosso respeito. Na verdade, o apóstolo Pedro praticamente repetiu as mesmas descrições, embora em referência à Igreja de Jesus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Quanto mais caminhamos pelas Escrituras, mais se torna inquestionável o caráter profético da lei. Paulo, escrevendo aos Gálatas, enganados por judaizantes, estes os havia feito acreditar ser necessário guardar a lei já caduca, explica a simbologia profética dos filhos de Abraão. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouves a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e um da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o livre mediante a promessa.
Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegre-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, que diz as Escrituras, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Gálatas 4, 21 ao 31. O apóstolo declarou aos romanos que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Romanos 15, 4. O que denota uma importância simbólica de prenúncio do que viria. Não se pode ignorar que a lei anunciava em detalhes os desdobramentos futuros da chegada do Evangelho, da manifestação da graça, da justificação pela fé. Após a ressurreição, Jesus explicou aos 2 discípulos que caminhavam em direção a Emaús o inegável caráter profético da lei. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Lucas 24, 25 ao 27. Semelhantemente, lemos que Paulo em Roma, quando se reuniu com os judeus em sua própria casa, desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicação e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Atos 28, 23. Sem essa compreensão, corremos o risco de subestimar a importância do Antigo Testamento, deixando de dar-lhe seu devido valor ou até descartá-lo. Reafirmamos que o Antigo Testamento ilustra o Novo, ao passo que o Novo explica o Antigo. A capacidade de entender de forma acurada as verdades do Evangelho está diretamente atrelada ao entendimento correto da lei. Circuncisão do coração. No entanto, há ainda outro extremo, definido por aqueles que não descartam nada da antiga aliança em aquilo que deve ser descartado. Desse modo, insistem em práticas contrárias à nova aliança. Essa foi a razão de Paulo e Barnabé terem travado uma grande disputa contra os judeus que desceram de Jerusalém a Antioquia, pregando que, sem a circuncisão e a consequente observância da lei, os gentios não podem ser salvos. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Atos 15, 1 e 2. O desfecho dessa história é conhecido. O concílio de apóstolos e presbíteros em Jerusalém reconheceu que ninguém seria salvo pela obra da lei. Pedro, o primeiro a ver a porta da salvação aberta aos gentios, testemunhou: cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15, 11. Tiago, o grande líder da igreja em Jerusalém e irmão de Jesus, Gálatas 1,19, concluiu: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual da carne, de animais estrangulados e do sangue. Atos 15, verso 19 e 20. Porque houve essa grande disputa acerca da circuncisão?
porque ela fora uma ordenança divina dada a Abraão, o pai da fé, ou seja, anterior à lei. Contudo, assim como todas as regras da lei também carregavam um caráter profético e, portanto, temporário, Paulo explica: não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e físico. Não, judeu é quem é interior e circuncisão é a operação no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para este, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 28 e 29. Adiante, o apóstolo define que Abraão foi justificado pela fé, não pela circuncisão, conferindo a ele o status de selo da fé. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Romanos 4:11. Aquele ritual tão exigido na primeira aliança perde a continuidade literal na segunda, embora continue ao longo do cumprimento da sua tipologia profética. Aos Colossenses, Paulo relaciona o selo da fé da nova aliança ao batismo, fazendo uso do termo circuncisão de Cristo. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mão humana, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, 11 e 12. Diante disso, vale questionar: a circuncisão foi revogada na nova aliança? Não, ela se cumpriu. Hoje acontece no coração, não na carne. Aliás, a própria lei já dava prenúncios disso. Circuncidai o vosso coração. Deuteronômio 10:16. E deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, ó homem de Judá, e moradores de Jerusalém. Jeremias 4:4. A tentativa de preservar o tipo, figura profética, no lugar de seu antitipo, cumprimento da lei, foi claramente combatida pelo apóstolo Paulo na Nova Aliança. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Gálatas 5:2. O recado foi devidamente transmitido. De nada vale ser circuncidado ou não. O importante é ser uma nova criação. Gálatas 6:15. Oferta de incenso e lâmpadas acesas. Não queremos ser exaustivos na apresentação de sombras, alegorias e figuras proféticas da lei. Entretanto, apresenta exemplos suficientes para comprovar quão abrangentes são os simbolismos. Veja a maneira pela qual o escritor de Hebreus se refere à tipologia das tendas, ou ambientes separados pelo véu, do tabernáculo erigido por Moisés. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias. Hebreus 9, verso 8 e 9. Cada detalhe do tabernáculo tinha sua importância. Repetidas advertências divinas falavam a Moisés: tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Êxodo 25:40 e Êxodo 26:30. Assim, o Senhor exigia que o projeto fosse seguido à risca. Por quê? Porque havia uma abundância de elementos proféticos apontando para o futuro, para a chegada da graça e da fé por meio do Evangelho. Arão queimará um incenso aromático sobre o altar cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Êxodo 30, versos 7 e 8. A frase será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração, indica que o Altíssimo não planejava interromper a prática da oferta de incenso. A palavra contínua remove qualquer dúvida. Contudo, desde que a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos pelos romanos no ano 70 d.C., a oferta literal de incenso foi descontinuada. Com isso quer dizer que deixou de ser contínua. De geração em geração? Não.
ela não foi revogada. A oferta de incenso apenas teve o cumprimento de seu aspecto simbólico e preditivo. A lei já havia previsto seu futuro cumprimento. Seja a minha oração como incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Salmo 141, 2. A afirmação do Antigo Testamento apontam acidentalmente na direção de conclusões neotestamentárias. Nos dias de Zacarias, pai de João Batista, o momento da oferta de incenso já estava relacionado à oração. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Lucas 1:8. No Apocalipse, João descreve uma visão em que os 24 anciões tinham em mãos taças de ouro cheias de incenso. A tal descrição, o autor emenda uma explicação, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8. A oferta de incenso, portanto, continua sendo oferecida ao Senhor, não mais por meio de figura, mas mediante seu cumprimento. A oração é o bem vindouro atual que projetou, atravessando a linha do tempo espiritual, uma sombra na antiga aliança. O mesmo se pode dizer sobre a ordem de manter o candelabro aceso, definida no Antigo Testamento, como decreto perpétuo, Êxodo 27, 20, 21. Obviamente, Deus não queria que ela cessasse. Contudo, no Novo Testamento, não há nenhuma instrução sobre as lâmpadas literais serem mantidas acesas. O que existe é a ordem de não apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. A tipologia do candelabro aponta para o Espírito Santo. Zacarias 4, do 1 ao 6. Na Nova Aliança, ele é a única lâmpada que temos a responsabilidade de manter acesa. Isso tudo reforça e sustenta o que defendemos aqui. O caráter profético da lei, que possuía a sombra dos bens vindouros, mas não a imagem exata das coisas. Como os bens vindouros que a projetavam se cumpriram, ela se tornou antiquada. Como anunciou o Senhor Jesus Cristo, não se trata de revogação, mas de cumprimento. Concluímos com uma citação de Russell Shedd, que serve de resumo de que vimos até aqui. Ao declarar que ele veio não para abolir, mas para cumprir a lei, Mateus 5,17, Jesus quis ensinar o verdadeiro uso e o valor da lei. Ele veio para guardá-la perfeitamente, segundo a perfeita vontade do autor. A nobreza da vinda de Jesus Cristo se percebe no fato de nunca ter desobedecido à lei. João 8,29. Assim, todos os que estão nele participam da justiça perfeita. 1 Coríntios 1,30. Ele veio para transformar a sombra da lei na realidade, por ele tipificada. Assim, todos os sacrifícios animais da lei mosaica alcançaram na morte de Jesus seu alvo histórico e seu completo cumprimento. Hebreus 9:12. Todo o ritual, as festas, os sábados, o sacerdócio e o templo atingiu sua finalidade completa na pessoa e obra de Jesus Cristo. Nesse sentido, a lei mosaica tornou-se uma profecia cumprida. Por isso, seria inútil o convertido pensar em guardar tudo que o Filho Santo de Deus já cumpriu. Seria nada menos do que um insulto, uma obra morta, que provoca a ira divina.